Reforma nos supersalários do Brasil poderia poupar R$ 500 bilhão em 20 anos. Mas será que isso realmente vai ser possível no Brasil em que vivemos hoje? Será que o país terá força política, terá apoio institucional e coragem suficiente para enfrentar um dos temas mais delicados da máquina pública? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então acompanhe aqui comigo, porque existe um estudo bem detalhado mostrando cifras impressionantes, distorções salariais gigantescas e um debate que pode mexer diretamente com o futuro das contas públicas, da segurança jurídica e da confiança no Brasil. Aqui na CPO Digital, nós analisamos os mais diversos temas que impactam o Brasil e a América Latina, especialmente quando o assunto envolve economia, envolve ambiente de negócios, setor público e segurança jurídica. E isso importa porque o mercado brasileiro é um dos maiores mercados da América Latina, com enorme potencial de consumo, de investimento e de geração de riqueza. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que ainda convive com insegurança jurídica, distorções estruturais e sinais que muitas vezes afastam investidores, geram desconfiança e prejudicam a competitividade do país. E um dos exemplos mais sensíveis dessa realidade está justamente em um tema que voltou ao centro do debate nacional: os chamados supersalários no serviço público. Um novo estudo aponta que o Brasil poderia economizar mais de R$ 500 bilhão em 20 anos se adotasse regras mais rígidas para conter os supersalários nas carreiras jurídicas de elite. O levantamento foi feito pelo pesquisador Sérgio Guedes Reis por encomenda da Organização da Sociedade Civil República.org e analisou as remunerações de magistrados e pensionistas, chegando à conclusão de que existe um agudo descolamento entre esses rendimentos e a realidade socioeconômica do país. O estudo comparou as carreiras jurídicas de elite do Brasil, como magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, com estruturas semelhantes de 10 países. Eles são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Portugal, Argentina, México e Colômbia. E o resultado é contundente. Segundo o pesquisador, o Brasil não apenas lidera os rankings de remuneração em praticamente todos os grupos analisados, como o teto constitucional brasileiro acabou se transformando na prática em um piso para cerca de 1% dos servidores públicos. A projeção de economia é enorme. De acordo com o estudo, se houver uma reforma remuneratória nos moldes propostos e se não ocorrer correção monetária das remunerações, o impacto estimado pode chegar a R$ 578 bilhões em 20 anos. Em 10 anos, a economia seria de R$ 186 bilhões, em 5 anos de R$ 57 bilhões e só no primeiro ano o impacto fiscal poderia alcançar R$ 4,2 bilhões. Para chegar a essas conclusões, o estudo analisou os contra-cheques de 25,9 mil magistrados e pensionistas entre janeiro e dezembro de 2025, incluindo salários, parcelas indenizatórias e verbas retroativas. O dado mais impressionante é que 86,3% desse total receberam acima do teto constitucional do funcionalismo público. O valor pago além desse limite chegou a R$ 12,6 bilhões apenas em 2025. E quando se considera a estimativa mais ampla do gasto acima do teto no mesmo ano, esse valor sobe para pelo menos R$ 24,3 bilhões. Além disso, 67,3 mil servidores receberam mais de 630 mil anuais. Hoje, o teto constitucional do funcionalismo público brasileiro é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, fixado em R$ 46.333,19 por mês. Em tese, esse deveria ser o limite máximo da remuneração de um servidor público, mas na prática esse teto vem sendo ultrapassado por meio dos chamados penduricalhos, que são verbas adicionais pagas a título de indenização e que acabam escapando do abatimento constitucional.
Quando o estudo entra nas categorias específicas, os números ficam ainda mais impactantes. No caso dos juízes, a média remuneratória foi de quase 1,1 bilhão por ano, o que representa um ganho mensal médio 95% acima do teto. E mais, a remuneração de um juiz brasileiro supera o valor máximo pago a qualquer juiz em 7 dos 10 países comparados, incluindo potências institucionais como Alemanha e França. O dado talvez mais simbólico é este: os 7,4 mil juízes mais bem remunerados do Brasil recebem mais do que todos os 53 mil magistrados somados dos outros países analisados. No Ministério Público, a pesquisa indica que 88% dos integrantes recebem acima do teto, com uma média de remuneração de R$ 943 mil por ano. No caso do Ministério Público do Rio, a média ultrapassa 1,5 bilhão anual. Já na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, os 14 procuradores aposentados com maior remuneração receberam pelo menos 3,2 milhões no ano. E no caso das defensorias públicas, o Brasil também aparece com o padrão remuneratório mais elevado entre todos os países observados. Outro ponto levantado pelo estudo é a distância entre essas remunerações e a renda mediana da população. A discrepância no Brasil é muito maior do que nos outros países analisados. O maior valor pago a magistrados no Brasil chega a quase 111 vezes a renda mediana nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior salário judicial equivale a cerca de 6 vezes a mediana de renda local. Isso mostra que a discussão não é apenas sobre salários altos, mas sobre desproporção, distorção institucional e desconexão com a realidade do país. Diante disso, o pesquisador Sérgio Guedes Reis propõe duas ferramentas consideradas essenciais para uma revisão dos supersalários. A primeira é a transição para um novo regime remuneratório aplicado aos novos entrantes. A segunda é a adoção da chamada vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI, como instrumento para viabilizar essa transição no longo prazo. Na prática, a VPNI funciona como uma parcela que preserva temporariamente a diferença entre o que o servidor recebia antes da reforma e o que passaria a receber dentro do novo modelo. Ou seja, se antes ele ganhava R$25 mil e após a reforma passasse a receber 20 mil, os 5 mil excedentes seriam mantidos como VPNI, permitindo uma transição mais gradual e juridicamente administrável. Esse debate também ganhou força no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de penduricalhos não previstos em lei a servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Além disso, estabeleceu um prazo de 60 dias para que órgãos da União, dos estados e dos municípios publiquem a lista desses benefícios e fundamentem a legalidade de cada um. A medida teve forte respaldo popular. Segundo o levantamento Atlas Intel Estadão, divulgado no dia 20, 72,1% dos brasileiros aprovaram a decisão de Flávio Dino. Ao mesmo tempo, tramita no Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa que prevê uma tabela única de remuneração para todos os servidores públicos do país, extingue pagamentos acima do teto constitucional e ainda determina que promoções e progressões na carreira dependam de avaliação de desempenho e não apenas do tempo de serviço. Mas essa proposta está travada. Um levantamento do placar do Estadão mostra que a maioria dos deputados federais resiste à reforma. Apenas 78 parlamentares, o equivalente a 15,2%, se dizem favoráveis ao texto. Outros 134, ou 26,1%, se declaram contra, além de 150 deputados, ou 29,2%, não quiseram responder e 151, ou 29,4%, sequer deram retorno. Mesmo com a resistência a uma reforma administrativa ampla, duas medidas centrais desse pacote têm mais apoio: o fim dos supersalários e a avaliação de servidores por desempenho.
Segundo o placar do Estadão, 217 deputados são favoráveis à extinção dos supersalários, o que representa apoio explícito de 42,3% da Câmara. No fim das contas, esse tema escancara uma contradição profunda do Brasil. O país precisa atrair investimentos, gerar previsibilidade, melhorar sua imagem institucional e mostrar seriedade fiscal, mas enquanto convivem com privilégios tão altos, tão elevados, mecanismos de remuneração pouco transparente, uma dificuldade política enorme para enfrentar distorções, a mensagem que fica para a sociedade e para o mercado é a de um sistema desigual, caro e vulnerável. E isso pesa na confiança, pesa no ambiente de negócios e pesa na percepção de segurança jurídica. Esse é um debate delicado, mas necessário, porque não se trata apenas de cortar gastos. Trata-se de discutir credibilidade institucional, equilíbrio entre poderes, justiça remuneratória e responsabilidade com dinheiro público. E em um país que tenta se vender como grande potência econômica regional, enfrentar esse tipo de distorção deixa de ser apenas uma escolha política e passa a ser uma necessidade estratégica. Se você quer continuar acompanhando análises diretas, objetivas e aprofundadas sobre o Brasil, a América Latina, economia, política e os temas que realmente mexem com o mercado, se inscreva aqui no nosso canal CPO Digital, ative as notificações e deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre esse assunto. O Brasil tem coragem de enfrentar os supersalários ou esse tema ainda vai continuar travado por muitos anos?